Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que pretende residir em Portugal com a sua aposentadoria ou com seus rendimentos. A gente vai falar do visto D7, o visto indicado para aposentados ou titulares de rendimentos. Eu costumo dizer que para você saber se você tem direito ou não ao visto D7, você precisa se enquadrar em 3 requisitos principais do visto D7. O primeiro e o mais importante é a comprovação da renda. Então, para você se enquadrar no visto D7, você precisa comprovar que possui uma renda mensal superior a um salário mínimo português. Hoje, em 2021, o salário mínimo português é 665 euros. Convertendo para reais, hoje o euro está a 6,5 aproximadamente, você precisa ter uma renda mensal de 4.000 a 4.500 reais para você ter direito ao visto D7. O detalhe é que essa renda ela tem que ser uma renda passiva, ou da aposentadoria, da pensão, aluguel de imóveis, aplicações financeiras. Ou seja, aquela renda que mesmo você se mudando para Portugal, você vai continuar recebendo essa renda aqui no Brasil, tá bom? Então, é esse tipo de renda, uma renda passiva, tá? Esse que é o detalhe e esse é o requisito principal, a comprovação da renda. O segundo requisito é a disponibilidade de recursos em Portugal. Esse item é um pouco polêmico, algumas pessoas falam que precisa e outros que não precisam, mas a gente tem uma informação diretamente da fonte, do pessoal do CEF, do consulado, e para você comprovar a disponibilidade de recursos em Portugal, você precisa ter uma conta aberta num banco português e depositado o equivalente a 1 ano de salário mínimo português, Então é 665 euros vezes 12, 12 meses do ano. Então, aproximadamente ali 8.000 euros você precisa ter numa conta em Portugal, 50.000, 55.000 reais você precisa ter depositado numa conta em Portugal, tá bom? Então, a orientação é que você faça esse depósito. Faz muito sentido, Se você pretende residir num outro país, você precisa demonstrar que você já tem ali condições, já tem uma conta aberta e que já tem ali o valor disponível para você sobreviver, a subsistência de 1 ano. Então você vai dar uma segurança maior para o país e aí a concessão do visto vai ficar muito mais fácil, E o terceiro requisito é a comprovação de um alojamento em Portugal. Então você precisa comprovar que você tem um local já para você ficar em Portugal. A comprovação do alojamento também pode ser feita de 3 formas. A primeira delas, logicamente, se você já tem um imóvel em Portugal, você já comprou um imóvel, você apresenta a escritura pública, o contrato de compra e venda, você comprova que você já tem um imóvel, é ótimo isso, Se você não tem um imóvel, que acontece na maioria das vezes, você precisa ou ter um contrato de aluguel, ou uma carta convite, O contrato de aluguel, atualmente, em 2021, Portugal está exigindo ali que você faça de pelo menos de 4 a 6 meses de um aluguel, tá? Então pode ser um aluguel direto com o proprietário, pode ser um aluguel de Airbnb, Então precisa comprovar que você tem um local para ficar em Portugal, um contrato de aluguel de pelo menos de 4 a 6 meses, Quanto maior o período, maior a chance de êxito no processo. Se você não tiver e não quiser gastar com um aluguel, digamos assim, você pode apresentar uma carta convite, Mas aí você precisa ter algum conhecido, algum amigo que resida legalmente em Portugal, Ou pode ser um português ou algum cidadão da União Europeia que resida legalmente em Portugal, ou um brasileiro, Enfim, uma pessoa que tem uma autorização de residência e resida legalmente em Portugal, tá bom? Então, resumindo, esses são os 3 requisitos principais para você ter direito ao visto D7, tá bom? Falando um pouco de procedimentos, a gente precisa reunir a documentação, montar a pasta, como a gente chama, São cerca de 15 documentos que a gente precisa reunir e protocolar o pedido de visto no consulado ou na empresa terceirizada, que hoje o consulado tem uma empresa terceirizada para os processos.
né? Então você precisa protocolar esse pedido. Após o protocolo, o processo demora uma média de 60 a 90 dias para o visto ser concedido, tá? Então, depois que você protocolou, em 90 dias aproximadamente, né, 3 meses, você vai ter a resposta se seu visto foi concedido ou não. O visto sendo concedido, ele vai ser colado no seu passaporte, né? Vai ser colado uma etiqueta do visto D7. E esse visto colado, ele tem validade de 120 dias, né? 4 meses aproximadamente. Esses 120 dias é o prazo que você tem para entrar em Portugal e em Portugal solicitar a autorização de residência junto ao CEF. O CEF é o órgão de Portugal responsável pela emissão da autorização de residência, né? Responsável pelo processo imigratório em Portugal. Então, você vai ter uma outra entrevista no CEF em Portugal, nesse órgão. Então, você já precisa levar uma documentação, né, apostilada e tudo mais para apresentar no CEF, né? Correndo essa entrevista, né, você vai lá, apresenta a documentação, vai tudo bem. Em 2 semanas aproximadamente, você vai receber na sua residência em Portugal um título de residência, um cartão de residente. Atualmente, esse título tem validade de 2 anos na primeira emissão e aí você renova mais uma vez por mais 3 anos, tá? Então, depois do 5º ano residindo legalmente em Portugal, você tem direito de solicitar a nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Aí sim você vai virar um cidadão português, um cidadão europeu, né? Então é isso, pessoal. Essas são as informações principais do visto D7. Né? Se você ainda ficou com alguma dúvida ou quer falar comigo ou com uma das pessoas aqui da nossa equipe, na descrição desse vídeo vai ter um link, né? Clica nesse link e preenche ali um formulário, né? Coloca ali o valor da sua renda, se é da aposentadoria, se é de pensão, se é de rendimentos, enfim. Preencha esse formulário que a nossa equipe vai ter o maior prazer de entrar em contato com você por telefone, por e-mail, né, para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? E se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que a gente postar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.